a mais um podcast Decifrando Cinema. Hoje um podcast bem diferente do normal. Vamos falar sobre análise de cinema, vamos analisar um filme com calma, com parcimônia, mas é um podcast que está sendo gravado pela webcam pela primeira vez. Na verdade, o primeiro podcast teve a hora que eu usei a webcam, porque minha câmera descarregou e a minha câmera ainda está carregando ali, eu não carreguei ela, não me preparei, peço desculpas, mas é mais por uma questão técnica. Vamos fazer aqui uma análise do filme Star Wars, A Ascensão Skywalker, episódio 9, e eu tô fazendo pela webcam para ser mais prático para mim. Eu quero editar logo isso aqui, publicar logo quanto antes. Eu vou falar aqui por 40 minutos sobre o filme, então eu não posso perder tempo. Já são 4 da manhã, eu vou terminar de gravar 4h40 e tem que editar e publicar e é uma loucura, então eu vou fazer logo pela webcam que é mais prático, tá? Espero que vocês entendam. Deixa eu só ajeitar aqui o microfone. Beleza, vamos lá. Então, esse é um vídeo completamente recheado de spoilers. Eu vou falar todos os detalhes do filme. Então, se você não viu A Ascensão Skywalker, corre pra ver. É importante que você tenha visto filmes antes de me assistir ou de me ouvir nesse podcast. Vamos lá falar sobre A Ascensão Skywalker. Como eu falei na crítica sem spoilers, essa aqui não é uma crítica, tá? É uma análise. Vamos falar bastante sobre linguagem. Vamos usar elementos visuais e sonoros do filme para fazer uma análise sobre o filme. Lembrando que isso aqui não é uma análise de fã, não é uma análise nerd, é uma análise de cinema. É um canal de cinema, então vamos falar de cinema, tá? Eu achei, como eu falei na crítica sem spoilers, caso você tenha visto, se você não tiver visto, sem problemas, eu vou falar tudo que eu falei lá aqui, só que com spoilers. A direção desse filme é um negócio extraordinário. O J.J. Abrams é um cara que eu admiro muito. Eu sou fã dele há muito tempo por conta do Cloverfield. Desde o Cloverfield eu era fã. Depois de Cloverfield que eu conheci... Já conhecia Lost, mas só depois de Cloverfield que eu fui assistir Lost e tudo mais. E sou fã do cara desde então. Amo Super 8, é um dos meus filmes favoritos. É um dos filmes que mais me fez chorar na vida. Eu amo o Star Wars, o Despertar da Força. Acho foda. Eu adoro Missão Impossível que ele dirigiu. Eu acho... Tudo que esse homem toca pra mim é excepcional. Eu não lembro de nada ruim que ele tenha tocado e tenha ficado ruim. Eu não lembro, tá? Então ele é um cara que eu gosto muito. Mas uma coisa que tem me chamado muita atenção no trabalho do JJ, meu amigo JJ Abrams, é que ele é um diretor muito detalhista em questões de linguagem. Por exemplo, muita gente fala sobre a cena da morte do Han Solo lá no Despertar da Força, sobre a questão da utilização das cores, das luzes que ele usa, né? Eu falo sobre isso lá no meu curso Decifrando Cinema. Eu uso essa cena para fazer uma análise dela, em que o Han Solo, é uma cena em que o Ben Solo, o Kylo Ren, tá com duas luzes dividindo ele, uma luz azul e uma luz vermelha, e é uma cena onde que mostra que ele tá dividido, e quando ele decide pro lado negro da força por completo e matar o pai, a luz azul apaga e ele fica totalmente dominado pelo vermelho e pela escuridão, certo? Um detalhe muito importante. E quando eu vi aquela cena, cara, olha isso aqui, olha o que esse cara tá fazendo aqui, bicho. O cara tinha um pouco de luz, mas a luz foi embora e ele mata o pai. É foda, cara, essa cena é foda. E o Han Solo, ele vai rumo à luz, né? Ele tem uma luz azul lá embaixo e ele vai rumo a ela. Muito simbólico. E aqui ele faz isso à torta à direito. A torto e a direito. Pra gente usar alguns exemplos bacanas aqui, quando a Rey descobre que ela é uma Palpatine, o diálogo dela com Kylo Ren, ele fala muito sobre como ela já é do lado negro. Não, ela é do lado negro já era, morreu. Você não tem o que fazer, filha. Você é uma Palpatine e acabou. É isso aí, você é do lado negro, não tem o que falar. Mas ela tá totalmente dominada por uma cor azul. Totalmente iluminada pelo azul, vindo dos refletores lá do Destroyer, onde eles estão e tal. E pra mim isso é muito simbólico. Ela sabe quem ela é, ela sabe o que ela quer, ela não tá dividida. E inclusive tem uma cena em que ela fala pro Ben assim: eu quase segurei sua mão quando você estendeu ela pra mim. A sua, Ben, não a sua, Kylo Ren. Tipo, é assim que ela fala, mais ou menos. E o caralho, olha aí. Quando ela falou que ia segurar na mão dele, o caralho, mano, ela tá dividida? Que história é essa? Tô achando esse meu gratuito. Ela explica, não é na mão do Kylo Ren, é na mão do Ben Solo. Foda, isso é muito foda. E essa cena, visualmente, ele utiliza a fotografia, utiliza a iluminação da cena pra mostrar pra gente, visualmente, que ela não tem nada do lado negro. Nada. Ela tá totalmente de azul. O azul nos filmes simboliza muito o lado da luz, né? E o vermelho, o lado negro da força. E esse lado da luz tá lá nela. A luz tá nela, ela tá totalmente iluminada e com esse tonzinho azul. E isso é muito simbólico também na cena em que o Kylo Ren, ela golpeia ele. E é muito simbólico porque ela mata o Kylo Ren. E quando ela fez aquilo, meu Deus, ela tá matando o Kylo Ren agora na metade do filme? O que é que tá acontecendo? E ela tá matando o Kylo Ren, porque o Kylo Ren é um alter ego do Ben Solo, é um alter ego vilanesco do Ben Solo.
E achei muito simbólico isso. Ela tá matando ele pra ele se tornar o Ben Solo. E é legal porque ela mata, mas ela cura ele. Porra, é simbólico demais, cara. Isso é muito bom. Eu não tô entendendo como é que a galera tá falando que esse filme é ruim, cara. Ruim. Tipo, cara, não dá pra falar que esse filme é ruim. Tudo bem que a galera é fã e, enfim, fã é um problema. Tem que acabar o fã. Brincadeira, tá, gente? Mas eu tenho que falar que é brincadeira porque a galera vai nos comentários e fala: pô, o cara tá mandando acabar o fã, bicho. Me poupe, olha ali, gente. Olha ali. Certo, tá, enfim. E aí ele faz isso, e ela cura ele. Cara, porra, é muito simbólico isso. Eu nem tinha me tocado, estou me tocando agora que eu tô falando. E aí, logo depois que ela faz isso, o Kylo Ren, ele tem um reencontro que eu tava jurando. Cara, foi uma das coisas que eu mais previ que ia acontecer nesse filme. Eu tava com isso na minha cabeça direto. O Han Solo vai voltar. O Han Solo vai fazer uma aparição. Não é possível que eles não tenham pago uma diária pro Harrison Ford pra ele aparecer lá rapidão. Bota uma peruca com o cabelo do Han Solo. Não precisa nem pentear o dele, não. Põe uma peruca aí, grava, faz aí, tá massa. E não é só isso. Como eu falei, é um fanservice foda, como eu falei na crítica sem spoilers. Mas é um fanservice que tá ali a favor da narrativa. Aquilo ali tá agregando muito à conclusão do arco do Kylo Ren. E muita gente pode falar que os outros personagens do filme não foram bem desenvolvidos. Eu até posso concordar em alguns casos. Mas a Rey e o Kylo Ren, que são a dupla protagonista da série, eles são muito bem desenvolvidos. O começo e o fim do arco deles, durante os 3 filmes, é muito bem desenhado, muito claro pra mim. E eu acho esse lance do renascimento dele é muito, muito simbólico, muito massa. E há um detalhe muito interessante. Há uma recriação. O J.J. Abrams, ele recria aqui a cena da morte do Han Solo. Só que o Han Solo tá vivo. Ele tá vivo dentro do Kylo Ren. Dentro do Ben Solo. Eu tenho que parar de chamar ele de Kylo Ren. É o Ben Solo. Ele tá dentro do Ben. Ele tá vivo lá dentro. E é uma cena que é a recriação, é o plano contra plano. O lado da regra dos 180 que ele grava, os dois, é o mesmo. Só que tem uma diferença. Eles não estão em um ambiente escuro. Eles estão em um ambiente completamente iluminado. E com uma cor somente. O azul. Cara, isso é muito lindo, bicho. Isso é muito lindo. É um detalhe de direção extraordinário. Extraordinário. Porque isso não só dentro daquela cena, daquele momento, funciona, mas é uma rima visual com o Despertar da Força. Cara, isso é muito foda. Isso é muito foda. Isso é o tipo de coisa que um diretor bom faz com o filme. É um excelente exemplo de uma boa direção de um filme e um excelente exemplo do que eu tô falando. J.J. Abrams é um excelente diretor. Ele é um excelente artista. Ele é um cara foda. E não só isso, ele ainda usa esse fanservice pra colocar outro fanservice lá dentro. Que é o Eu Te Amo, Eu Sei. Só que ele faz de outra forma diferente. Ele fala, pai, e ele só responde, eu sei. E esse eu sei, porra, perfeito, bicho, perfeito. Há um Eu Te Amo oculto ali na fala do Kylo Ren, do Ben Solo, que o Han Solo percebeu. Ele percebeu e é isso. Eles se amam, pai e filho, é isso aí, retorno, junção, é isso aí. É isso aí. Vou falar no Han Solo já puxando lá pro último plano do filme. Quando foi dito que o filme ia revisitar todos os 9 filmes, eu não lembro como ele poderia ter revisitado o episódio 2 e o 3. Eu não percebi isso, mas o episódio 1 é revisitado pelos Speeders. Eles mencionam os Speeders, mostram, eles usam os Speeders pra poder... numa determinada cena de ação do filme. Os personagens principais, tem até no trailer isso, que é no deserto e tal. Episódio 4, no final, eles vão... A Rey, ela vai até Tatooine e ela termina o filme com o pôr do sol, né? Com os 2 sóis de Tatooine, que o Rian Johnson já tinha feito lá nos Últimos Jedi. Mas o J.J. Abrams faz, de fato, e lá nos Últimos Jedi eram outros 2 sóis, né? E não tem nenhuma explicação para o segundo sol, né? O filme todo a gente via um sol só e, né, de repente tem 2, né? Aqui não, aqui a gente tá em Tatooine que tem 2 sóis. E é muito simbólico porque ele regrava... Ele grava essa cena, na verdade, com os mesmos planos que o George Lucas gravava. As cenas na casa do Luke pequeno, do Luke jovem, né? Em que o Luke jovem, ele tava... lá com os tios, ele tava do lado de fora, assim, em cima da casa. Aí o George Lucas usava o enquadramento de cima pra baixo. E aí quando a Rey chega, ele usa esse mesmo enquadramento. Quando ela tá lá dentro, ele usa o mesmo enquadramento. Cara, o cara utiliza a linguagem pra remeter ao filme. Então não é só uma referência, não é só um fanservice narrativo, assim, de história. O que está acontecendo é como está acontecendo através da linguagem do cinema. Ele está usando a linguagem cinematográfica para poder remeter a esses outros filmes. E uma cena lá que eu mencionei no vídeo sem spoilers, que eu trago aqui pro Com Spoilers, que eu acho massa, é como ele faz numa Nova Esperança, tem um plano em que ele tá
ele gira assim, eu acho, ou ele tá parado, ele dá um zoom e tem uma colina. E aí tem o Luke, o Obi-Wan, o C-3PO, o R2-D2 e a navezinha lá do Luke. E eles estão olhando pra uma cidade. Aqui ele faz isso, ele faz muito parecido, A câmera vem girando aqui num plano geral, a gente vê a nave, e aí quando a gente percebe no cantinho da imagem, assim, que os nossos personagens, os nossos heróis estão indo pra uma colina, aí ele faz a mesma coisa, ele usa o mesmo enquadramento e vai. Porra, achei foda isso, achei muito foda, porque como eu percebo essas coisas... É isso que eu ensino lá nos meus cursos, como perceber esses detalhezinhos dos filmes que ajudam a contar a história. Eu fiquei rindo sozinho no cinema. Ninguém mais riu, ninguém bateu. Só eu fiquei lá. Só eu. Mais ninguém. O que eu ia falar é que eu tava contando, cara, com isso, que os três iam aparecer juntos à força. Tudo bem que o Han Solo, ele não era Jedi, mas uma coisa que ficou pra mim estabelecido nos últimos Jedi é que a força está em tudo. Então todos nós pertencemos à força. A força está conectando todos os seres, todos os objetos, tudo, toda a matéria que existe. Então, eu acho que seria legal o Han Solo aparecer ali no final. Tudo bem que o Han Solo não teve... Na verdade ele teve. Eu até falo, não, ele não teve nada a ver com a Rey. Teve. A Rey, existe uma conexão, querendo ou não, simplória, mas há uma conexão entre ela e a Leia nesse filme. Há uma conexão entre ela e o Luke nos últimos Jedi. E há uma conexão entre ela e o Han Solo no Force Awakens. Muito bacana. A galera fala, pô, mas eles morreram. Cada um morreu em um filme e todos eles contribuíram para a construção da nossa nova heroína, que é a Rey. Fantástico, perfeito. Narrativa top. Top demais. Top, muito top. E eu achei massa. E aqui eu senti falta do Han Solo na cena final. Quando ela tá lá em Tatooine, em que ela enterra os sabres de luz ali. Eu acho que ela vai transformar aquela casa ali num futuro próximo, em outros filmes, num templo Jedi. Achei massa ela assumir o nome Skywalker. Sou a Rey Skywalker, porque essa é a ascensão Skywalker. E eu acho que agora todo mundo que for discípulo pode ter esse nome Skywalker, né? É uma assinatura literal pra esses personagens. Mas enfim, eu senti falta do Han Solo ali olhando pra ela. Que aparece o Luke, aparece a Leia. Foda a Leia com a caracterização dela muito próxima à clássica. Da primeira cena que ela aparece toda de branco, cabelinho penteadinho e tal. Muito foda. Faltou só o Han Solo ali do lado. Eu acho que se ele tivesse ali, porra... ia ser perfeito, perfeito. Ali pra mim foi 90%. Pra ser 100%, faltou o Han Solo. Que aí você crava isso que eu falei. Cada um deles teve uma função narrativa na construção daquela heroína. Foda, muito bem feito. Isso é Star Wars, cara. E uma coisa que eu falei lá na crítica sem spoilers, eu só trazendo as coisas da crítica sem spoiler, porque eu preciso comentar com spoilers, porque eu acabo puxando outras coisas do filme. Há algumas coisas nesse filme que são muito Star Wars. E uma delas é a cena da festa lá naquele planeta desértico, em que todos os bichinhos que você vê, pelo menos os próximos, os ETzinhos, eles são físicos, você vê, eles são mecatrônicos. Isso é muito legal. Muita gente fala assim, não, mas o que define uma parada boa, o efeito bom é o efeito prático. Não necessariamente. O efeito prático pode ser mal feito. Um efeito visual pode ser muito bem feito. Eu vi um curta-metragem recentemente muito bom, chamado Skywatch, que ele tem cenas que eu jurava que eram coisas de verdade e eram coisas de CGI. E eu, caramba, quando eu descobri que era CGI, eu fiquei chocado, perplexo. Não, o CGI não é um problema ser CGI. O problema é quando é mal feito. E o problema é quando o mecatrônico tá mal feito. E não é o caso aqui. É muito bem feito. Cara, eu jurava que aquele bichinho era real. Tem um bichinho lá rindo, sorrindo. E é uma cena muito bonita, assim, porque a Rey, lá no primeiro filme, ela olha pra uma senhorinha lavando lá, uma idosa lavando a roupa dela. Ela também tá lavando aquelas coisas dela. E ela vê naquela idosa um futuro triste. E quando ela olha pra essa criancinha, é como se ela estivesse vendo uma nova esperança. Olha aí, fazendo referência ao filme. Pra a criança que ela não foi, porque ela teve a infância dela perdida, né? Então, eu achei muito simbólico esse momento, e ela vê, e o filme para mostrar ela olhando para aquelas crianças, sorrindo, e também para mostrar como ela se preocupa. Tipo, a preocupação dela é com essas pessoas, são com os moradores da galáxia, são com os habitantes da galáxia. E eu achei muito, muito simbólico e muito bacana. Eu tava pensando assim, será que aquela cena dela com aquela serpente debaixo da terra seria um excesso do roteiro e tal? Eu acho que não, eu acho que ela não só prepara o terreno pro que ela tá por fazer,
E justifica a questão dela curar o Kylo Ren e a questão do Kylo Ren se sacrificar para salvá-la, como também mostra que é através da bondade que as coisas vão se solucionar. Ela tá salvando a vida daquela serpente, que aparentemente era uma ameaça, mas não era, ela só estava machucada. Cara, isso é uma analogia perfeita pro Kylo Ren. Acabei de me tocar disso. E ela, assim como ela cura a serpente, ela cura o Kylo Ren, ela cura a ferida da serpente, desculpa, ela cura a ferida do Kylo Ren, do Ben Solo, mais uma vez. Isso é muito simbólico. Você acha que ele é uma ameaça, mas não é uma ameaça, ele tá do seu lado. Ele só quer sobreviver. Cara, isso é uma analogia perfeita com os Ben Solo. Por que estão dizendo que esse filme é ruim? Por que estão dizendo... Não tô entendendo. E também é bacana, mais uma vez, mostrar como ela se preocupa com os habitantes da galáxia, de uma forma geral, até os animais. Então, isso é muito bacana. Eu achei tudo muito legal. Agora, como eu falei, eu quero agora falar um pouquinho sobre as coisas que eu não gostei do filme, que realmente precisam ser justificadas com spoilers, porque lá na crítica sem spoilers eu não pude me justificar muito, pode até ter parecido meio solto, alguém pode se ofender e tal, enfim, não gostar, enfim. Você tá no seu direito, tá? Mas tá errado. Vamos lá, porque é que eu não gostei de algumas coisas. Pra começar, Palpatine. Por que é que eu não gostei da participação do Palpatine no filme? Porque ela é gratuita. Podia ser qualquer personagem ali. Eu achei que visualmente tá do caralho. Ele tá mais poderoso do que nunca. A fortaleza dele é monstruosa. Lá dentro ele tem várias estátuas, construções, ele tem um estádio lá, ele tem uma espécie de coliseu lá dentro. Foda, o cara tá foda. E ele você vê que ele tá muito debilitado desde o Retorno de Jedi, ele menciona isso rapidamente, né? E ele se locomove através de um braço metálico conectado no corpo dele. Achei isso muito foda, cara. E isso também é muito Star Wars. Essa parada megalomaníaca, louca, fantasiosa, é a fantasia dentro da ficção científica. Muito massa. Se bem que eu acho que Star Wars não é ficção científica, pra mim é fantasia e acabou. Mas tudo bem. Ele tem elementos de ficção científica, é diferente. Mas eu achei massa esse lance do braço, tudo. Porém, a participação dele como elemento narrativo, como um personagem intrínseco à narrativa, achei fraca. Adorei a interpretação do ator que faz ele, que eu não sei o nome, peço desculpas. Adorei a voz, como ela aparece. Em vários momentos é só a voz dele que você escuta. Mas é gratuito. Por que é gratuito? Porque ele surgiu do nada, né? Ele surgiu literalmente do nada. Ele veio do nada. Ele simplesmente... porque não há menção nenhuma feita a ele nos outros filmes. No episódio 7, no episódio 8, não há nenhuma preparação de terreno para essa chegada do nada dele. Eles falam disso no letreiro e querem que a gente engula. Não é simples assim. Eu senti falta de uma justificativa mais plausível. E aí, do nada, ele tem uma frota gigantesca e tal. Isso eu acreditei, porque ele levou anos construindo aquilo. Ele levou anos para tentar reconstruir o Império. Mas eu achei solto. Do nada ele chega, do nada ele aparece. Quando eu digo do nada é isso, assim, não houve uma preparação de terreno. Você não colocou elementos ali, sabe? Ou, por exemplo, o filme já começa com a ameaça do Palpatine. A ameaça do Palpatine tá naquele letreiro que sobe no começo do filme, né? Nos créditos, não é créditos iniciais, mas ele tá naquele textinho que sobe, né? E isso pra mim é um problema, porque eles poderiam ter construído isso aos poucos, tipo... Eu acho que seria... Como é que eu faria? Claro, todo crítico eu acho que não deve falar como é que ele faria o filme. O filme tá lá, você tem que avaliar a obra por como ela já foi feita. Por ela já estar pronta, né? Por ela. Mas, como é que eu teria feito? Aqui não é uma crítica, é uma análise, tá? Eu teria guardado a participação do Palpatine pro filme. Eu não teria colocado no pôster. Eu não teria colocado no trailer. Eu talvez sugerido alguma coisa. Mas o Palpatine eu não teria colocado. Por quê? Porque você coloca ele como a ameaça fantasma do título do primeiro filme. Existe alguém manipulando as marionetes. Existe alguém controlando as cordinhas. Quem é esse alguém? Quem é... Aí no final, pá! O Palpatine está vivo. O Palpatine está aí. E era ele por trás de tudo. E esse seria o grande plot twist do filme. E aí, ao revelar esse plot twist... Revela-se que a Rey é neta dele, ou nem fazia isso. Eu adorava a ideia de que a Rey era filha de ninguém. Lá no primeiro filme a gente cogitava que se ela era uma Kenobi, se ela era uma Skywalker, mas todos esses caminhos eram muito óbvios. Tudo bem que ela ser neta do Palpatine é um caminho nem um pouco óbvio. Acho que ninguém pensou nisso antes. Mas o que foi introduzido nos últimos Jedi, tematicamente, é muito massa.
de que qualquer um tem a força. Qualquer um pode ser sensitivo à força. Isso se comunica com a gente. Todo mundo pode fazer o que quiser, todo mundo tem essa capacidade. Eu acho uma mensagem muito bonita, uma mensagem muito, muito otimista. Eu sou, como eu falei já aqui no canal, eu sou um cara otimista. Eu acho isso bacana e acho que agregava muito a história. Até porque, no último plano dos Últimos Jedi, que foi uma coisa completamente esquecida aqui no filme, o menininho... Ele tá lá, o menininho lá que é escravo lá de Canto Bight, daquele planeta Cassino, né? Ele tem a força. Ele estica a mãozinha dele aqui e brevemente a vassourinha vem e encaixa na mão dele. Achei muito legal isso. Porque cria-se essa coisa de que a força tá aí pra todo mundo. Ela não é uma coisa exclusiva, ela não é elitista, digamos assim. Ela é de todo mundo. Ela é do povo, ela é das pessoas comuns. Ela é isso. E aqui nesse filme eles ignoram isso completamente. Eles ignoram isso completamente, colocando a Rey como uma neta do Palpatine, e isso me incomodou bastante. Por conta disso, achei jogado também, achei gratuito, nada a ver. Tipo, só porque ela tinha que ser neta de alguém, sabe? Tipo, não precisava ser isso. E isso nos leva ao momento em que no meu cinema, na sala de cinema onde eu tava... No meu cinema, porque eu sou dono do cinema, não, mentira. Na sala onde eu tava, as pessoas gritaram, não! Todo mundo na sala gritou não. Tipo, não sei se todo mundo, mas a grande maioria, cara, foi um coro, não! Tipo assim, alguém para isso. Que foi o beijo entre a Rey e o Ben Solo. Que eu não gostei. Eu tava pensando aqui, gostei, não gostei? Não gostei. Não precisava ser um beijo, cara. Não precisava daquilo. E tudo bem que ela o beija, ele cai pra trás e morre e tal, mas não precisava ter beijado. Não precisava ter chegado nos finalmente. Não tinha um motivo plausível pra isso. Mais um elemento jogado no filme sem função narrativa alguma, isso não acrescenta em nada. Tudo bem que havia essa proximidade deles dois, houve um clima entre eles nos outros filmes, mas o próprio filme aqui ele fala que existe uma díade, né, entre os dois que nunca foi vista antes, o próprio Imperador fala isso, então isso meio que justifica, eles não são como... Eu tava enxergando não eles como um casal, mas eles como irmãos, sabe? Tipo, irmãos da força, sabe? E ver os dois segurando o sabre de luz contra o Imperador... Foda. O próprio figurino do Kylo Ren, do Ben Solo, não é o mesmo do Kylo Ren. Ele muda, ele tá com vestes escuras ainda, mas não é a mesma roupa. Ele se livra do sabre, ele se livra da roupa. Ele não é mais aquele cara. E achei isso muito legal. Inclusive, fiquei triste com a morte dele. Assim, faz todo sentido. É uma morte justa, é uma morte que faz total sentido ele se sacrificar. Depois de todas as merdas que ele já fez, de todos os erros em que ele cometeu, ele ajuda a Rey no que ele pode. Ela o ajuda de volta. É aquela cena em que ela teletransporta pra ele o sabre de luz, usando a força. Foda. E achei bacana a conclusão do arco dele. Eu acho que esse era o arco dele. Tinha que ser isso. E vamos agora falar do Kylo Ren / Ben Solo, só sobre ele. Eu tava com medo deles meio que repetirem, eles repetirem a trama dos Últimos Jedi aqui de novo. Da redenção do Kylo Ren. Porque nos Últimos Jedi foi trabalhada essa possível redenção. Kylo Ren redenção. Essa possível redenção do Kylo Ren foi trabalhada, ela foi apresentada, começou a ser desenvolvida, começou a ser impulsionada ali, mas no final não houve redenção. No final era tudo parte do plano dele pra tomar o poder e ele se tornar o supremo líder Kylo Ren. E aqui eles trazem de volta essa parada da redenção. E eu tava com medo. Eu tava com medo deles seguirem por uma linha muito parecida. Porque nos Últimos Jedi, a Rey e o Kylo, eles têm uma proximidade muito forte. Aqui também tem várias cenas em que eles conversam usando lá o WhatsApp da Força, né? O Telegram da Força. E aí... Mas lá nos Últimos Jedi, eles estavam se aproximando, eles estavam amiguinhos. Aqui, meu irmão, ela tá puta com ele, ela não quer papo com ele, ele fica insistindo, se aproximando dela e tal, e ela não quer papo com ele. Por isso também que eu senti estranho esse beijo. Tudo bem que ela ficou feliz, alegre, completamente cheia de vida por conta desse retorno dele, por conta da redenção dele. Mas um beijo, eu acho demais. Eu acho que não precisava do beijo. Eu acho que bastava um abraço forte. Imagina, eu acho que seria até mais triste. Porque ela beija ele e ele cai pra trás. É até meio bizarro, assim. Se ela o abraça... E ela tá aqui abraçando e quando de repente percebe, ele se dissolveu, ele se uniu à força. Eu achei muito bacana ele se unir à força, é muito simbólico ele ter morrido dessa forma. Tal qual o Obi-Wan, tal qual o Luke, agora o Ben Solo fez isso. E todos eles que morreram se unindo à força fizeram por um bem maior, né? Ele se matou, ele tirou a própria vida para trazê-lo de volta. O Luke, ele fez o que fez no episódio passado e se uniu à força também.
tudo pra ajudar a resistência. E lá o Obi-Wan também fez a mesma coisa. Ele se sacrificou, ele se rendeu ao Darth Vader pra ajudar o Luke, pra ajudar a resistência na época que era a Aliança Rebelde, né? O Han Solo também. Por isso que o Han Solo eu achei que também devia ter aparecido como fantasminha e tal. E não deixar implícito se ele é um fantasma, se ele é uma lembrança. Mas é isso. Eu acho que essas foram as coisas principais que não me deixaram tão feliz com o filme assim. Como eu falei, os personagens novos também não gosto muito. Eles são jogados, eles não acrescentam em nada à história. Eles são só, como eu falei, muletas de roteiro pra avançar a narrativa, pra avançar aquela história. E eu senti falta de um aprofundamento neles, ou nem usava eles, usava algum outro personagem, ou usava algum outro artifício de roteiro. É possível, usa um objeto, usa uma informação, uma mensagem gravada, uma mensagem enviada, alguém descobriu. Não, tem que colocar um personagem que vai dar pra eles a parada. Inclusive, eles ela deu pra eles lá a medalhinha. Eu não entendi muito bem pra que aquilo foi usado, a menina lá daquele planeta lá o de gelo, né, que eles vão e tal. E eu não entendi muito bem pra que aquilo ali foi usado. Foi pra entrar na nave da Primeira Ordem. Eu não entendi muito bem. Eu acho que foi mais desatenção minha mesmo, tá, gente? Então peço desculpas. Mas o filme tem muito isso, assim. Tem coisas que você não entende. Pô, o que é isso aqui? Como é que isso aqui conecta com aquilo? Às vezes é tanta informação que o filme dá que você acaba se perdendo. E eu vi alguns críticos falando que em algum ponto do filme as pessoas podem se sentir perdidas e não lembrar por que aqueles personagens estão fazendo o que estão fazendo. Isso é muito verdade. Eu acho que isso rolou comigo no filme. Eu acho que pode rolar com muita gente. Se você não estiver totalmente atento ao filme, você vai deixar passar ali. E isso não é uma qualidade por tornar o filme complexo, o filme, né, cabeça. Não. É problema de roteiro. Tá desprendendo a sua atenção. Quando você joga informação demais, amigo, você perde a atenção do público. Isso é muito significativo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu gostei do filme. Gostei de todos. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre as partes fãs do filme, né? Adorei todos os cameos, todas as aparições. John Williams apareceu. Apareceu aquele piloto dos filmes antigos, velhinho, né, cara? Que eu esqueci o nome dele agora. Se não me engano, ele é tio do Obi-Wan, não, do Ewan McGregor. É esse ator que é tio do Ewan McGregor. Achei legal a participação em voz de todos os Jedi. Achei que eles fossem aparecer de verdade, e se eles aparecessem ia ser muito foda, mas eu acho que a Disney não quis gastar, não quis arriscar, né, já que eles já perderam bastante dinheiro com Star Wars por conta dos últimos Jedi, que não foi tão bem aceito, e também com Han Solo, que foi um fracasso de bilheteria. Eu nem vi, inclusive eu comprei o Steelbook do filme, que é lindo, gente, olha só, dá até pena que dizem que o filme é fraco, né, eu ainda não vi, mas o Steelbook é lindão, olha só, você abre aqui, aí aqui atrás tem um cockpit da Millennium Falcon e tal. E aqui tem essa arte bonitona. Comprei por 30 conto. Foi 30 conto Steelbook na Black Friday. Comprei mesmo. E foi um bom jogo, porque ele é 130. Foi uma boa compra. Sobre o flashback do Luke e da Leia como é o nome, meu Deus? Não deixou muito claro, mas pareceu que foi lá no planeta dos Ewoks, em Endor, né? Adorei a participação breve dos Ewoks, eu achei bacana como ele rapidamente pontuou todos os filmes. Ewoks, aí aquele planeta redondão lá, que é o do Lando, se não me engano, né? Que é onde acontece lá o Império Contra-Ataca, toda aquela cena lá importante, né? Que o Luke fica pendurado embaixo e tudo mais. Queria muito ter visto novamente o rosto do Luke novinho, e apareceu, e tá muito... É isso que é doido. O Luke ficou muito bem feito. A Leia ficou bizarra. A Leia, eu acho ela ok, o efeito dela lá em Rogue One, acho legal, mas dá pra ver que é computação, mas tá legal. Agora aqui, amigo, parece videogame. Pareceu muito videogame. Eu não entendi porque que o do Luke ficou tão bem feito, ficou tão realista, e o da Leia ficou mal feito. Tipo, por que, cara? Ficou pior do que o do Rogue One. Nossa, que bizarro. Mas deu um calorzinho no peito quando eles estão duelando lá e tal. E não, eles não vão deixar a cena toda eles com máscara. Aí eles tiram a máscara. Pô, é muito legal esse momento. A voz do Yoda você escuta na cena final lá também. As vozes são do Yoda, do Anakin Skywalker, do Mace Windu, de duas personagens do Rebels que eu não conheço, que eu não assisti Rebels. Do Anakin Skywalker, do Obi-Wan, do Qui-Gon Jinn, e eu estou esquecendo alguém, não tenho certeza. Enfim, são praticamente esses, né?
Eu vou estar colocando aqui agora na imagem uma foto que tiraram do cinema com o elenco, né? Os créditos, e aí tem lá o nome de todo mundo que apareceu. Que na hora eu fiquei meio triste porque eu não reconheci a voz. Eles estavam falando lá, eu não reconheci. Eu reconheci só a do Yoda. E eu acho que em algum momento eu reconheci a do Obi-Wan, assim. Teve uma hora que eu reconheci a do Obi-Wan. Mas a do Yoda se destacou muito. E eu achei muito bacana todos esses easter eggs. Adorei o fanservice do Luke erguendo a nave dele do Mar de Dagobah, que é mais um desenvolvimento sobre esse personagem tão importante, que o Yoda fez isso pra ele no Império Contra-Ataca, e aqui ele faz isso pela Rey. Muito simbólico, muito bacana, e um fanservicezão foda, e a Rey bota o capacete dele, foda. Sim, uma coisa que eu queria falar sobre o Palpatine, eu ia esquecendo, lembrei agora. Quem é aquela galera que tá ali, todo mundo vestido de preto e fazendo a voz e cantando assim? Eu não entendi muito bem quem era aquela galera. Eu tava esperando, de vez em quando ele mostrava ali rapidamente, mais de perto, e eu esperando mostrar quem era. Eu acredito que sejam clones dele. Morreu todo mundo, né? Mas eu não duvido que sejam clones dele. Até porque tem uma hora que mostra, dentro de um tubo, vários Snokes, né? Como se eles fossem carcaças. Mas não explicou, o filme não deu zero pista sobre o que é aquela galera que tá ali. Não entendi, ficou por isso mesmo, e o filme não se preocupou muito em explicar, não. Achei um problema, tá? Mas, no geral, gente, eu gostei do filme, ele me surpreendeu, a galera saiu do cinema decepcionada, eu não entendi. O ritmo do filme é muito bom, a estrutura narrativa dele é muito boa, todos os fanservices ajudam na narrativa, todos eles dão um calorzinho no peito, são empolgantes. As cenas de ação tão ótimas. Pronto, uma coisa também que me incomodou um pouco foi a batalha final não ter tido uma batalha de naves massa. Faltou a batalha de naves foda, que todo Star Wars tem. Principalmente no Uma Nova Esperança, todo aquele segmento das naves é muito foda. E aqui não tem, infelizmente. Coisa que teve lá no Force Awakens, que eu acho muito boa, mas muito boa mesmo a batalha de naves lá. Eu gosto muito da batalha de naves do começo dos Últimos Jedi. Mas aqui não teve essa batalha de nave. Eu fiquei esperando e não rolou a batalha foda e caralho, que massa. Não. Que dá vertigem nas naves passando, não tem. Mas o filme é muito bom, tem cenas de ação muito boas, a direção do J.J. Abrams, como vocês viram, é foda, é detalhista, o cara preocupado nos detalhes que tornam Star Wars. Os Últimos Jedi talvez tenha desagradado a galera, porque o Rian Johnson não se focou nesse detalhe. Ele quis fazer uma parada dele ali, mas ele esqueceu desses detalhes que o J.J. Abrams não esquece. Esses detalhes que o J.J. Abrams trouxe aqui pro filme mais uma vez, que ele fez lá no Force Awakens, traz de volta aqui, que eu acho foda, eu acho que é isso mesmo, e achei o filme ótimo. Quanto mais eu penso, mais eu gosto do filme. Eu percebo os problemas, mas não me abala. Gostei, mas não me abala. Eu gostei muito do filme. Quanto mais eu penso, mais eu gosto. Já vou rever agora sábado de novo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse podcast, que ficou um pouquinho curto, mas é isso aí. É um filme só. E eu não vi o filme mais de uma vez. Eu não percebi mais além disso que eu trouxe pra vocês. E realmente eu acho que trouxe tudo aquilo que eu percebi do filme, aquilo que eu senti do filme, as minhas opiniões sobre os spoilers. E eu queria terminar antes, mencionar a galera que lá no meu Instagram, eles mandaram as cenas favoritas deles da série pra eu fazer uma análise, que infelizmente acabou não rolando, porque eu tive que escolher entre fazer esse podcast da análise das cenas, de todas as cenas da nonologia, sei lá, da série, e fazer esse podcast aqui sobre o filme. Então, como o filme tá mais em alta e tudo mais, eu acabei resolvendo fazer o podcast aqui sobre o filme. Vamos lá, o Matera Léo, que inclusive me salvou minha vida lá no vídeo do Watchmen. Sem ele eu não teria conseguido fazer o vídeo. Muito obrigado, Léo. Ele falou que pra analisar a cena em que o Luke observa os dois sóis de Tatooine. Pois é, essa cena ela é disparada a cena favorita dos fãs, né? É a minha cena favorita. Quando eu tava lá no podcast do Hugh McKennedy, a galera disse que era a cena favorita deles também. E todo canto que eu vou a galera fala que é a cena favorita, porque é uma cena muito simbólica. Eu acho que aqueles dois sóis representa a esperança. Ele não tá sozinho, sabe? Ele tem que ir pra aquela jornada. Eu acho muito simbólico, acho muito bonito. E, enfim, não é à toa que é a cena favorita de muita gente. A Dani Zoca falou, qualquer um, eu amo tudo. O João Pedro Monteiro, que estou comigo lá no 7 de setembro, falou que aquela cena em que as navezinhas faz piu-piu, que é incrível, quando as navezinhas imitam um piu-piu. O Samuca pode pedir pra analisar a cena em que o Darth Vader fala que é o pai do Luke, e ele responde não. E é uma cena muito triste, né? Porque eles estão num ambiente totalmente
espaçoso, assim, tipo, tem um clima de solidão e tal. E há a predominância da cor azul ali, então é muito, muito simbólico isso também. O azul sempre simbolizando tristeza no cinema. Aqui nos Star Wars, os mais recentes, ele sempre simbolizou mais a luz do que a comparação entre luz e lado sombrio. Mas aqui ele simboliza a tristeza. Então é muito predominante, muito bacana e muito triste você perceber que o Luke ele se jogou pra morte. Ele não queria aceitar e ele não se rendeu até o final. E ele se jogou pra morte. E aí, será que foi o pai dele que foi lá e empurrou ele ali pra cair no tubo? Ou será que foi a própria força, de uma forma geral, que salvou o Luke? Porque é uma puta coincidência foda ali que ninguém fala. O Império Contra-Ataca é um filme que eu acho o melhor de todos, disparado Star Wars, disparado, um filmaço, incontestável. Mas esses Star Wars antigos, eles têm muitos probleminhas que hoje em dia seriam considerados problemas de roteiro, que a galera não fala nada, né? Mas tudo bem. Senhor Chapéu, meu amigo André, lá do IFCE. A morte do Conde Dooku no começo do episódio 3 e todos os detalhes nos olhares. Cara, essa cena é foda. Eu não gosto muito do episódio 3, mas essa cena é muito boa. Essa cena é muito boa porque a troca de olhares que ele falou aqui meio que mostra, assim, tipo, eles já sabem que o Anakin tá no lado sombrio. O Anakin tava no lado sombrio antes mesmo dele perceber que ele tava no lado sombrio. Sempre foi o destino dele acontecer isso. E essa troca de olhares simboliza isso muito bem. E foi uma boa pedida aqui do André, muito foda. O Eugus Costa pediu pra falar sobre o resgate da Princesa Leia na caverna do Jabba the Hutt. É uma cena muito boa porque é uma cena feita pra desenvolver o quão foda o Luke. Há um gap de alguns anos entre o episódio 5 e o episódio 6. O Luke estava no seu treinamento em Dagobah com o Yoda, e essa cena é muito importante pra gente entender que o Luke agora é um cara foda, ele é um Jedi foda, e é uma cena feita pra isso, pra desenvolver personagem. O J. Luiz pediu pra analisar o Luke vs Vader, Return of the Jedi, que é muito foda. Tem se você perceber, a trilha musical, ela é triste, porque é o pai duelando com o filho, e a câmera ela faz um movimento suave assim, acompanhando eles. Não é uma cena rápida e tal, é uma cena triste, porque é pai lutando com o filho. E o pai dividido entre a luz e a sombra, e o filho lá, pai, se junta comigo à luz. É muito simbólico, é muito forte. Então, é uma cena muito foda por conta disso. O Miguel pediu pra eu fazer a do Luke vs Kylo Ren no episódio 8. Que cena foda e de formas diferentes. É foda demais, principalmente por conta do detalhezinho da areia, né? Que o Rian Johnson, ele fica mostrando direto. Olha aqui, ó. O Luke, quando ele pisa, todo mundo quando pisa na areia, fica um negocinho vermelho no chão. Só quando o Luke pisa, não fica. Preste atenção. E mesmo assim, ninguém presta atenção. E é foda quando o Kylo Ren, Ben Solo, na época Kylo Ren, ele percebe que o Luke é um holograma da força, né? Muito, muito foda isso. E aí e é legal que ele não percebe. Ele é espertão, fodão, e ele não percebe o detalhezinho da areia. Ele percebe só depois que ele encosta o sabre de luz nele e vê que não fez nada, né? É muito bom isso, cara. É bom demais. Vamos lá. O Caio Pimentel, que é gerente lá da Olis. A Olis, aqui em Fortaleza, conheço a Olis, gente. Muito boa a hamburgueria. Ele fala, do or do not, there is no try. Que é a cena, se não me engano, em que o Yoda ele ergue a X-Wing do Luke do fundo do rio lá de Dagobah, né? Que ele afundou assim que ele chegou. É uma cena muito foda, porque uma das coisas mais legais de Star Wars são esses ensinamentos. E por isso que eu adoro também os Últimos Jedi, em que a participação do Yoda é um ensinamento muito foda. Em que ele fala que não existe professor melhor do que o fracasso. E aquilo ali, caralho, mano, é isso que eu precisava ouvir, porque é uma coisa que eu sempre falei, assim, tudo que eu aprendi, hoje eu sei me iluminar, eu sei me gravar aqui, eu aprendi errando. Se eu não tivesse errado, eu não teria aprendido. Eu aprendi tentando e errando. E ele fala, no outro filme, não existe tentativa, ou você faz, ou você faz. E acabou, não existe... there is no try, que ele fala. Faz ou não faz. Não existe tentativa. Ou você consegue ou você não consegue. Se você tentou e não conseguiu, você não conseguiu. Mas eu tentei. Não conseguiu. É muito foda. Esses ensinamentos são muito legais. O Jorge Prestrelo... não sei se o nome dele é esse, mas é o nick dele aqui. Não sei dizer qual minha cena favorita, mas adoraria ver uma análise da cena da morte do Han Solo. Já falei aqui e já fiz o paralelo, né, Jorge, com a cena do novo filme, o Ascensão Skywalker. Muito foda. Cara, não esperava que o J.J. Abrams fosse fazer isso. Achei foda. O Not Found Angel falou, as lutas entre pais e filhos, Luke vs Vader e Rey vs Han. Eu não entendi esse Rey vs Han, mas o Luke vs Vader eu já falei, né? Mas eu não entendi Rey vs Han. Comenta aí, por favor.
O J. Marcelo Lompo falou a icônica luta entre Vader e Luke no Império Contra-Ataca. Eu já falei também, muito foda. E pra finalizar aqui, a cena da célebre frase, o Elenaldo disse, do Darth Vader, sua falta de fé é perturbadora. Se não me engano, essa cena é a cena em que ele faz assim, né, e segura a garganta do outro cara lá e tal, da mesa. E não tenho certeza, posso estar errado, mas é muito bacana porque sempre houve em Star Wars essa dúvida. A força existe ou não existe? A força é uma religião? Como é que é isso? Muita gente fala, não, isso não existe. Até no novo filme agora fala, você acredita na força? Inclusive é interessante esse gancho que eles fazem dos Stormtroopers possuírem a força. Eu acho que eu vou fazer vídeo sobre esses assuntos especificamente aqui, mas achei interessante pontuar aqui também. E eu acho isso, assim... A falta de fé é perturbadora. Eu acho muito, 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 muito legal ele pontuar isso, porque é uma parada muito constante de Star Wars, assim. As pessoas acreditam na força, a força existe, a força não existe. É bem legal. E o Peter Parker Fox, que é o Gabriel Luan, falou: "It's over, Anakin. I have the higher ground." Essa cena é hilária. Eu acho muito engraçada essa cena, porque o Anakin... Tem um diálogo antes disso que é bizarro, em que o Obi-Wan fala exatamente isso. "Venha comigo, Anakin. O Palpatine é do mal." Aí ele fala, o Anakin responde: "Não, pra mim os Jedi são do mal, o Palpatine é bom." Ele fala com essas palavras. É uma cena muito ruim, meu Deus. A cena de luta é boa, mas esse momento do I have the higher ground, tipo, eu tô acima de você e tal, eu achei meio gratuito essa fala aí, porque ele dá pra gente ver que ele tava acima dele, ainda fala: "Eu tô acima de você." O Anakin pula e ele vai, puf, e acaba com o Anakin no instante. Eu acho a cena fraca. Esse momento, especificamente, eu acho fraco. Mas o restante da cena, a batalha, a simbologia disso, eu acho foda. E me marcou quando era criança. Eu achei aquilo visualmente incrível. Hoje em dia eu já não acho tanto. Mas ainda assim é bacana. E tem uma memória afetiva muito grande com isso. Gente, é isso. 45 minutos. Passei dos 40 minutos. Achei que eu não fosse conseguir. Passamos os 40 minutos do podcast. Comenta aqui embaixo o que você achou do filme. Aqui os spoilers nos comentários estão permitidos, tá, gente? Então... A galera vai comentar spoilers aqui embaixo. Fala o que você achou do filme, explica por quê. Fala o que você achou aqui do podcast, se tem alguma coisa que você acrescentaria, alguma coisa que eu esqueci de falar. E também se inscreve lá no nosso canal do Telegram, o Galera do Cinema, pra você sempre receber atualizações do canal do YouTube. Sendo que o YouTube agora parece que ele tá mandando pra todo mundo as notificações. E eu acho isso muito foda. Finalmente o YouTube tá fazendo o que eu pedi. Mas eu acho que eles finalmente se tocaram disso, né? Tomara que não seja uma coisa passageira. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um fortíssimo abraço. E eu espero que vocês gostem do filme. Eu espero que esse filme perdure, que Star Wars perdure. E que a gente continue tendo mais filmes aí, tá bom? Um fortíssimo abraço e vida longa ao cinema.